esse prato gostoso. E que tal o algodão doce? Kelly, o que você tem aí pra aprontar, hein? Pois é, olha só, sai de uma comida deliciosa aqui, a gente já vem pro algodão doce aqui da Magic, algodão doce junto com a Luana. Tudo bom, Lu? Tudo. Boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ao nosso programa. Me diz uma coisa, o que as crianças ultimamente estão mais pedindo, né, quando elas chegam aqui para pedir um algodão doce? Olha, são vários formatos, mas o que tá em alta mesmo são os personagens das emoções. Ai, que legal! E aí você consegue fazer todos? Todos. Tem alegria, Tem tristeza, raiva, são muitos. o alegria é o que mais sai? A alegria é o que mais É sai. o que mais sai, que Sim. legal, hein? E aí você consegue fazer de forma personalizada? Explica pra mim como que é o manuseio aqui. São várias cores, Tá. as crianças chegam, pedem o formato que elas querem, que elas escolherem, e eu faço na hora. Ah, entendi. E aí dá pra colocar o rostinho, dá pra colocar o Isso, olhinho, a boca, isso pra aí. ficar de forma personalizada Isso mesmo, pra aí. ficar com a cara das emoções, né? Nesse Isso. filme aí que tá super em alta, que tá todo mundo assistindo, aproveitando as férias. E mais uma opção pra você ter umas férias super divertidas, gente, é algodão doce principalmente personalizado. Você tem um Isso. local físico que as pessoas podem ir e conhecer? Olha, a gente tem pontos que nós ficamos, temporadas. Ah. Temos temporadas em São Paulo, no Rio, estamos em Recife. Tem vários lugares que podem nos encontrar, além das festas, que é o principal. Festas infantis, corporativas. Assim. Ai, que legal. E qual que é a segunda emoção que mais sai? A gente tem a raiva também. Sim. Sim, que é bem legal. E aí ele fica, vermelho, é? Vermelho. Todo vermelho. E aí você põe a carinha de bravo. Isso. A gente usa esse bastão de LED também, que as crianças amam, porque brilham e vira O brincadeira. algodão doce vem aí. Aham, também. Que legal, gente. Extremamente diferente. personalizado mesmo, bem Isso. diferente. Bem legal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar pra gente fazer aqui algumas das emoções, né, que eu quero conhecer. A gente pode escolher? Pode. Pode escolher a emoção? Pode. Pode. A gente vai Pode. escolher a emoção aqui e daqui a pouco a gente volta para fazer esses algodões doces personalizados da Magic Algodão Doces junto com a Luana aqui. Mas antes, gente, nós fizemos aqui a nossa primeira emoção, que é a alegria, né? Uhum. E aí, vamos fazer mais uma? Vamos. Você tem alguma em mente ou pode escolher? Como é que é? Olha, eu vou fazer a tristeza. Pode ser, então. Que é Tá bom. azul, né? Isso, Ah, isso legal. aí. Combinado, então. Vamos lá. Tá bom. Então vamos fazer a tristeza. Gente, é tão mágico, né, esse negócio de algodão doce. Você coloca o negocinho ali dentro, o açúcar, e de repente, desde criança que eu acho isso muito mágico. Você sempre gostou muito de algodão doce? Sim. É um doce que pega muito a memória afetiva das Sim, pessoas, muito, né? muito mesmo. Você pensa, adulto não vai gostar muito, não, é só criança, mas que nada. Memória afetiva com isso aqui, gente, é eterno. Toda vez que eu vou em um parque, qualquer lugar, que eu vejo o rapaz passando lá com algodão doce, na praia também, né? Sim. Passando com algodão sim. doce lá, de repente eu falo, olha, eu quero o meu aqui, pode vir. Que eu quero escolher. E aí a gente escolhe a cor achando que vai influenciar no sabor. Não é? Não. Quero aqui não rosa, foi. quero branco, quero azul. Inclusive eu quero um também, hein? Vamos É fazer. sério, de verdade. Não precisa ser muito grande, mas só um pouquinho pra gente Tá bom. relembrar um pouquinho da infância. Então a gente tá fazendo agora aqui a tristeza. Isso. Tá. Eba. E aí, gente, ela personaliza. Você normalmente vai em festas. Isso, festas infantis, mas corporativo também. Tá. Festas de empresa, a gente faz a logo da empresa, o bichinho, mas Ai, que legal. Exatamente. E os adultos se divertem. Sim, por isso que eu falei, os adultos é impressionante. Eles entram na fila e não dão a vez para as crianças, não. Não! Eles Até não. porque eu imagino, né? Deve ter muita criança. Aí você tá lá na fila esperando seu algodão. De repente, né, vem Exatamente. um monte de criança. Fala, calma aí, tá? Vocês conseguem esperar. Vou ficar aqui na fila pra adquirir o meu. Aham. E aí, daqui a pouquinho, eu venho de vocês. O que é isso que você utilizou borrifando? É uma aguinha pra gente colar as partes do Tá, algodão. tá. Ó. Entendi. Então, ela vai te ajudando a deixar ele mais Isso, uniforme, mais isso aí, redondinho e isso tal. Muito legal. Isso. Perfeito, então, gente. A gente vai fazer a nossa tristeza aqui, né? Que são todas as emoções. Daqui a um pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre todas as emoções que a gente, né, como ser humano, tem na vida, que são várias, né? Agora, Uhum. nesse segundo filme que saiu, tem também a ansiedade, que é uma coisa que a gente acaba vivendo bastante. Né? Muitas pessoas hoje com essas questões aí
mas fala de uma forma leve, né? Que é pra gente conseguir administrar de uma forma leve mesmo. E aí agora vem o olhinho. Aqui são os óculos. Os óculos, isso. Fala, um olho desse tamanho, né? Muito lindinho. O cabelinho fica igual. Qual foi, assim, o mais diferente que você já fez? O mais diferente, olha, do filme, das emoções? Não, de qualquer algodão. Ah, a gente faz. São vários. A gente faz dos personagens de filme infantil, a gente faz Princesas. de princesas. Ó, diferente a gente faz vários. Às vezes a gente tá num convidado e fala, olha, me faz de algodão. Aí eu faço de algodão doce a pessoa. É bem legal. Ah, é? Faz a própria deixa eu pessoa pegar de aqui. algodão? Isso, a própria pessoa. Que legal. Então dá pra você fazer aí numa festa de aniversário, se for adulto, infantil, personalizado. Agora, né, esse mês de férias também, às vezes as mães podem se juntar no salão do prédio, em algum lugar, te contratar e você fica fazendo algodões lá personalizados Isso mesmo. pra criançada, pra todo mundo se divertir, Aqui, né? ok. E... Deixa eu ver. É, Deixa eu trocar o olho. deixa eu ver. É. Tá. Olha só, gente. Esse aqui é a tristeza, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu posso dar pra alguém da produção? Esse aqui? Vamos dar pra quem, será? A gente pode escolher aqui, ó. Essa é a emoção tristeza, tá? Pode ser? Deixa eu escolher. Deixa eu ver pra quem que vai. Tá todo mundo me olhando com medo, né? Porque a tristeza, ninguém quer a tristeza, né? Marcelão, esse aqui, ó, pra você. Pode ser? Não que você seja uma pessoa triste, jamais. Pelo contrário, mas, ó, acho que combinou com você por causa do óculos, né? Gostou? Então tá bom, ó. Vamos voltar aqui agora. Queria agradecer, viu, pela sua presença. Aqui você continua com a gente. Tá, Mas ok. antes da gente voltar aqui, faz uma coisinha. Passa os seus contatos para quem quiser conhecer Claro. o seu trabalho nas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta, porque tem mais emoções aqui. Pode Tá ser? certo. Pode passar. Olha, vocês podem encontrar pelas redes sociais, Magic Algodão, @Magic Algodão, todas as redes sociais o mesmo nome, ou DDD 21, que é 98849-6625, mas a gente atende todo o Brasil. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta, pode Ok. ser? Porque agora eu vou conversar com a nossa psicóloga Renata Rodrigues, né, gente? Veio conversar com a gente hoje aqui sobre as emoções que a gente vive, né, no nosso dia a dia, que são tantas, que tem até filme pra Olá. gente saber lidar melhor. Tudo bom, Renata? Tudo bem? Boa tarde, seja Obrigada. muito bem-vinda aqui no Boa nosso programa, tarde. viu? E quais são, né, as emoções mais comuns que a gente pode ter? Bom, quando eu fui convidada para participar do programa, eu fiquei pensando muito nessa questão das emoções, né? É. Porque além de ser um tema que está em voga por conta do Divertidamente, Sim. e inclusive eu adorei o algodão, Algodão doce, achei doce. o máximo. A tristeza é muito fofa, eu queria que você tivesse dado para mim, mas tudo bem. A gente vai pedir pra fazer um pra você. Ah, eu quero. Tá, combinado. Bom, falar sobre emoções é complexo porque existe uma diferença entre o que é emoção e o que é sentimento. Tá. E nunca falou-se tanto sobre emoção, eu acredito, no século XXI, e não à toa existem produções hoje infantis que tratam sobre o tema, porque nunca falou-se sobre a questão neurológica das emoções, né? Então, antes a gente pensava as emoções através de áreas de humanas como a psicologia, como a filosofia, como a sociologia. Então, de alguns anos para cá, a neurociência vem crescendo e a gente vem observando mais de onde vêm as emoções e o principal é como lidar com essas emoções. Sim. Então, as emoções, eu acho que em primeiro lugar a gente precisa entender que elas não são controláveis. Elas são processos, elas são resultados de processos neurológicos, né, de processos mentais, que vêm com uma função específica. Sim. Ou seja, as emoções elas possuem uma funcionalidade no nosso organismo, na nossa fisiologia. Tá. Quando a gente pensa nesses resultados,
nesse processamento rápido e automático que são as emoções, a gente tem que entender que elas vão causar um impacto que são os sentimentos, que é a maneira com que a gente vai interpretar essas emoções. E isso vai se dando ao longo do processo de desenvolvimento. Entendi. Porque nós, enquanto personalidade, enquanto estrutura psíquica, nós somos constituídos socialmente falando. Então, a gente tem a parte biológica, que vem com a parte neurológica e todo esse campo de resultados, né? Mas a gente tem também o meio e a gente tem o social, que vai causar as nossas transformações. Entendi. Por isso é importante a gente saber sobre as emoções. Porque a partir entender do um momento... pouquinho mais, né? Exatamente, porque a partir do momento que a gente consegue compreendê-las e reconhecê-las, a gente vai entender que é parte do nosso processamento e que elas vão acontecer por estímulos, sempre por estímulos, e elas vão ser resultado de algo. Reconhecer aquilo que causa emoção faz a gente poder se manejar melhor com a gente mesmo e com o mundo. E agora a gente entregou aqui, né, o algodão da tristeza. Eu queria começar falando da tristeza mesmo, que é uma das emoções, eu acho que mais difícil da gente lidar. E é uma das mais difíceis de controlar. Aliás, Total. a alegria a gente nem quer controlar, a gente só quer sentir, né? Mas e a Total. tristeza? Tristeza, você viu que ele nem queria receber, né? Não tinha nada a ver com ele, viu? Não é pro coração. As pessoas têm um preconceito com a tristeza. Mas, como eu disse, as emoções básicas, que inclusive o Divertidamente traz com muita maestria, né? São parte do nosso meio de sobrevivência, né? A tristeza, o medo, a alegria, a raiva, o nojo, que são inclusive os personagens do Divertidamente 1. A gente pode pensar a surpresa, né? Sim. A gente pode pensar que a tristeza, especificamente, ela vem como um alerta de que é preciso dar uma pausa, é preciso elaborar, é preciso vivenciar essa emoção que não é controlável, né? Ela pode ser evitada, ela pode ser prevenida, mas ela não é controlada. Então, entender que ela precisa acontecer para que haja uma autorregulação do seu bem-estar, desse sistema que funciona por compensações, a gente começa a compreender que quando a gente está triste, é bom a gente trazer a tristeza à tona. A gente precisa entender que a tristeza vai ser uma emoção que ela vai precisar ser vivida assim como as outras. Sim. Por exemplo, você viveu um processo de luto, seja um enlutamento por morte, seja um enlutamento por término de relação, seja um enlutamento por mudança de trabalho, mudança de cidade. Entender que esses processos de mudança, de perdas ou de ressignificações vão causar um sentimento de tristeza, ou seja, um sentimento de não adequação com o mundo, de pena, de algo que te faz ter uma visão mais negativa sobre o que está fora e sobre o que está dentro. Ter esse processo de olhar para si é fundamental para você usar essa emoção para o seu próprio processo de elaboração, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para você manter, por mais contraditório que seja, o seu estado de bem-estar. Se a gente pensar na alegria exacerbada, ela vai causar impactos negativos. Sim. Também, assim como a tristeza, assim qualquer outra emoção. Sim. A tristeza exacerbada, ela vai, não necessariamente, mas ela pode cair para um quadro de depressão quando essa tristeza acomete a pessoa e ela se vê paralisada, ela se vê sem recursos internos, psíquicos, para elaborar a perda e entender qual é a melhor forma dela lidar com aquele sentimento que ela está sentindo. Entendi. Seja por saudade, seja por... Entendi.
sei, vontade de viver algo de novo, vontade de ver alguém, de estar com alguém. Entendi. E as emoções da infância são diferentes das emoções que a gente sente hoje, acredito eu, né? Mas com relação à adolescência, né? O que difere as emoções da adolescência com os da infância? Na adolescência, vamos pensar que na infância a gente está no processo de estruturação. Então, na infância, todo o campo de reconhecimento do mundo está sendo formado. Você está vivendo aquelas emoções pela primeira vez, né? Na puberdade não é muito diferente, porque algumas emoções começam a ser reconhecidas na adolescência por conta da puberdade que eu acabei de mencionar. A puberdade ela é um processo fisiológico que consiste em alterações hormonais que vão causar um impacto significativo no corpo e na personalidade, né? Como eu disse, nós somos constituídos biopsicossocialmente falando. Então, um adolescente, nesse momento, ele está passando por processamentos em que ele está vendo o seu corpo modificado, ele está vendo a sua voz sendo modificada, ele está tendo alterações significativas na sua percepção de mundo e ele está vivendo pela primeira vez a consciência por conta do seu processo de desenvolvimento, onde ele já vai ter mais informação, onde ele já vai ter mais um avanço aí nos seus processos cognitivos, de educação, ele vai ter mais consciência sobre essas emoções. Então, na adolescência, existe a questão do pertencimento, que é muito importante, né? Então, o adolescente, ele começa a sentir rejeição, começa a sentir inveja, né? De admirar, de querer ter características que outro tem, ou de querer pertencer a um grupo, porque a reafirmação da sua identidade nessa fase ela é muito importante. Eu achei legal que o Divertidamente 2 traz as emoções da Hailey, inclui a vergonha, né, a ansiedade. Sim, e acho que o tédio também, que vem sendo uma questão muito importante hoje em dia por conta dos avanços da tecnologia e dos impactos que a gente tem das comunicações nos nossos processamentos psíquicos e nas nossas emoções, né? Uma vez que a gente tem um aumento de uso de tela, a gente vai ter um aumento de dopamina. Como eu falei no começo, a neurociência ela vem trazendo muitas respostas com relação a isso. E hoje a gente sabe que a dopamina vai ser um elemento de ansiedade maior, ou seja, na puberdade, e acho que é super importante a gente mencionar isso para quem tem adolescente, porque os adolescentes são uma população que vem sofrendo muito nessa geração que a gente está vivendo, por conta do uso de telas, do excesso de dopamina e desse excesso de ansiedade que dificulta para esse adolescente estar conectado com o momento presente e com as suas próprias emoções, né? Parece que quando a ansiedade está presente junto com as outras emoções, ela torna tudo mais difícil, porque a gente começa a desenvolver, junto com esses sintomas, o que a gente chama de pensamentos negativos recorrentes, ou melhor dizendo, uma visão mais pessimista sobre as coisas, né? Certo. No filme tem o tédio, que representa bem isso. Eu acho que na vida real isso está um pouquinho mais, infelizmente, intensificado do que no filme. No filme eles tratam de uma forma um pouco mais leve, né? Pra gente conseguir ver também de uma forma mais leve, né? Vamos fazer o seguinte, eu quero ver... A Luana fez mais uma emoção aqui. Vou buscar de novo e vou entregar para o Felizardo da vez aqui. Qual será a emoção dessa vez? Eita! Luana, me diz, quais foram as emoções que você fez aqui? Esse aqui é o vergonha. Essa é a vergonha. Posso pegar então? Que eu vou dar um para cada um agora. Essa é a vergonha e essa... aqui é a ansiedade. E essa aqui é a ansiedade. Pode ser qualquer pessoa aqui, gente, ó, não dá pra ir até aí. Já pensou se desse? Essa é a vergonha, pode ser pra mim? Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou presentear aqui os nossos Cinegras, pode ser? Então, ó, eu vou dar a vergonha aqui pro nosso querido Barrica, que ele acho que é o mais envergonhado de todos, gente. Pode ser, Barrica? Pode ser? Então, ó. Presentinho especial pra você, viu? E esse daqui,
Parece com ele, né, gente? Também achei, viu? Parece. E esse daqui é ansiedade, é? Isso. Ansiedade. Bom, teriam várias pessoas que a gente poderia dar aqui nos bastidores, né? Que são os mais ansiosos aqui. Mas vai pro nossa Geninha. Tá, Geninho, pra você. A ansiedade. Aí, pertinho. Pronto, Geninho. Muito bom, gente. Parabéns pelo seu prêmio. Prêmio da galera, né? Então vamos continuar conversando aqui agora um pouquinho. Acho que sobre ansiedade é legal a gente falar também. E principalmente os adultos, né? Adultos, jovens, enfim. Como é que eles fazem para lidar com o estresse? Na vida, acho que no caso de adultos, profissional. E na vida pessoal também, citando adolescentes e adultos e crianças, enfim. Como é que faz para lidar com o estresse profissional? Porque a gente, às vezes, vive assim, numa instabilidade sem fim. A gente sempre conversa muito isso nos bastidores. Então, assim, um momento você tá bem, aí tá tudo bem, tá tudo tranquilo. De repente, você tá sentindo uma angústia e você não sabe por que que é. Aí você fica, bom, tá tudo bem, minha família tá bem, eu tô bem, minha relação tá bem, meus filhos estão bem, né? Minha vida profissional. E o que tá acontecendo? Por que que eu tô sentindo essa angústia que a gente não sabe identificar e também não sabe como lidar com isso? Né? Como que a gente pode fazer para identificar? Acho que é um conjunto de coisas, talvez, terapia junto com ver como é que estão os seus hormônios, suas vitaminas, enfim. Como que a gente faz para lidar com todas essas emoções em uma só? Nossa, você foi perfeita, assim. Acho que para a gente entender como lidar com as emoções, a gente precisa primeiro se conectar com quem a gente é. Sim. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você entender que determinados aspectos, determinadas coisas que acontecem com uma pessoa vão afetar essa pessoa de um jeito. E, para nós, vai afetar de outro jeito. A gente não pode esquecer que as emoções estão no campo da afetividade. E a afetividade, ela é vivida de maneira individual, única. Então, achar que tem uma fórmula, eu me incomodo muito, principalmente hoje em dia com redes sociais, onde tem muitos profissionais falando e dando dicas, justamente tentando responder essa pergunta que você está trazendo. Não existe algo, a fórmula mágica. Existe aquilo que faz sentido para você. Então, o adolescente, ele precisa, em primeiro lugar, hoje em dia, ter o amparo e o acolhimento dos responsáveis, porque com a quantidade de informação e com todo o desenvolvimento rápido em comparação à minha geração, por exemplo, que é uma geração millennial anterior, a gente precisa entender que os cuidados e as comunicações, as relações estão se dando de formas diferentes. Então, trocar ideias, conversar com esses adolescentes, entender quais são as suas perspectivas de mundo é fundamental para você se conectar com quem é aquela pessoa que está se desenvolvendo ali com você, né? Como ela pensa, do que ela gosta, o que faz sentido, quais são suas habilidades, as suas aspirações. Eu acho que isso já é uma forma de você poder amenizar as angústias, os sofrimentos, as emoções como a ansiedade, que aumenta o cortisol, que aumenta o estresse e que pode trazer outro tipo de psicopatologia. Quando a gente fala do adulto, aí a gente já tem mais consciência e a gente tem uma capacidade cognitiva que nos permite lidar com as emoções. A gente está aqui justamente falando sobre isso. Isso nos diferencia muito de qualquer outra espécie que pode ter também, sentir emoções espontâneas, não controladas. Porém, a gente consegue falar e tentar, pelo menos, compreender aquilo que a gente sente. Então, os adultos, eu acredito que são muitos os recursos, não tem uma coisa só. Sim. Mas tem alguns macetes se a gente for pensar na neurociência, né? Se a gente for entender pelo viés da neurociência, a gente vai entender que a gente tem neurotransmissores que precisam ser regulados. Então, tem atividades que ajudam. Atividade física, acho que para qualquer tipo de questão relacionada à saúde física ou mental, vai ser o primeiro ponto. Não adianta a pessoa vir se queixar que ela está muito estressada, mas ela está tendo uma má alimentação,
não está tendo níveis de endorfina, não está tendo serotonina suficiente, não está socializando, né? A gente sabe que a atividade física também proporciona isso. Tem as psicoterapias, tem práticas como música. A gente sabe que a música tem um lugar muito importante na neurologia, não à toa. Pacientes com doença neurológico-degenerativa, como esclerose, Parkinson, se beneficiam muito da musicoterapia. A própria espiritualidade, né? A pessoa buscar nas suas crenças, naquilo que faz sentido, naquilo que traz um acolhimento, se ela tem uma religião ou um lugar de resposta para algumas angústias, por exemplo, o luto, né? Muitas pessoas vivenciam o luto e buscam nas suas crenças uma resposta para aquela perda. Então eu acho que também é um recurso importante. Os amigos, né? Sim. O autocuidado, né? Sim. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem o lado feminino muito exacerbado nesse sentido. Eu não saio de casa sem me maquiar, por exemplo. Quando eu vim pra cá, foi uma das questões que eu fiz, e eu vim pensando sobre essa minha relação com a autoimagem, né? De certa forma, é uma escravidão para nós mulheres, e tem toda uma questão aí feminista que a gente poderia questionar. Mas no fundo, pensando na maquiagem como um recurso terapêutico, ela me salva. Porque ela acaba mudando o meu humor e a maneira com que eu me percebo, né? Você pode usar isso, por exemplo, para uma roupa que você vai colocar, não necessariamente uma maquiagem. Você pode pôr um acessório, você pode entender o que te agrada, o que mais te agrada quando você está se produzindo. E usar isso a seu favor, né? Naqueles dias que você não está legal, usar uma roupa que favoreça ou que te deixe se sentindo melhor, né? Enfim, acho que deu para entender que são muitas as coisinhas que a gente pode juntar e não tem uma fórmula mágica. Eu acho que o que angustia as pessoas é achar que elas vão encontrar uma fórmula mágica, né? A gente tem que... Acho que o autoconhecimento, você está sempre ali tentando entender você, faça com que talvez a gente consiga lidar melhor com isso, né? E quais são as questões emocionais, os desafios, né? Os principais desafios emocionais que o pessoal da terceira idade enfrenta? Nossa, eu acho que em primeiro lugar é o isolamento social conforme a gente vai envelhecendo, amadurecendo, a gente vai tendo perdas importantes nas nossas vidas, né? A gente vai perdendo amigos, a gente vai perdendo família e a gente vai adquirindo mais angústias, mais ansiedades, mais preocupações. Nesse momento em que a pessoa ela atinge uma maturidade onde uma área da vida, que é a produtividade laboral, por exemplo, ela passa a não fazer mais parte, ela começa a buscar outros prazeres. A pessoa que consegue transferir, ela vai ter uma maturidade, uma longevidade com maior qualidade. A pessoa que compreende a maturidade, e são N estigmas que a gente tem na nossa sociedade sobre o processo do envelhecer, que infelizmente existe, se ela consegue entender esses desafios como parte do seu processo e começa a desenvolver atividades ou recursos para lidar com isso, ela tende a ter menos sofrimento. Do contrário, ela vai viver os lutos de maneira mais intensa, ela vai ter um isolamento social e uma diminuição do contato com a própria família, né? Existe uma tendência, eu não vou me estender muito sobre a questão da longevidade, mas é um tema bem extenso que daria um programa, mas existe uma mania das pessoas estigmatizarem as pessoas mais velhas. E hoje em dia isso está caindo por terra, porque eu atendo na clínica pacientes 60+, e eu sempre reproduzo essa frase, né, cara, você achou que você fosse chegar aos 60 garotão, garotona, né? E, no entanto, as pessoas 60+ estão se percebendo jovens, ativas, produtivas, trabalhando. Com certeza. Então, essa também é uma questão geracional. Falar sobre terceira idade, eu nem gosto muito dessa palavra, mas é um tema que vem sendo
bastante questionável hoje em dia, né? Tanto que até a plaquinha lá dos idosos de sinais de ônibus Sim. mudou, você viu? Não. Que antes era uma pessoa com uma bengala. bengalinha. Agora é uma pessoa correndo no parque? Quase Quase isso, né? isso, mas é uma pessoa altiva, pô. É uma pessoa senil, Que legal. mas não esguiada, né? Sim. Quase que morrendo ali. Então, eu acho que foi legal você perguntar isso sobre as emoções legal. na terceira idade, porque tem essa predisposição a uma Sim. maior solidão e a tristeza, mas ao mesmo tempo, de que idoso a gente está falando, né? Eu tenho na minha família uma matriarca, referência de 86 anos, que tem 3 viagens agendadas. Ela viaja para o exterior todo ano. Que legal. E ela ainda tem 3 viagens agendadas agora que ela estava me falando. Uma é para a Ásia, outra é no Brasil, aqui não sei onde. Outra é América Latina. Eita, essa vive bem, hein? Vive a vida. Vive bem, né? Participa dos encontros da igreja, dos grupos que ela tem. Quer dizer, é uma pessoa que, graças a Deus, eu tô tendo esse exemplo para olhar para a longevidade com Sim. carinho e não com aquele aspecto Sim. de meu Deus, né? Muito obrigada, viu, pela sua Obrigada presença. a Olha, a você, gente eu tem adorei. papo pra bater Pois aí, é. ó, por dias. Porque você tem conhecimento Verdade. absurdo. Parabéns, Temos viu? muita coisa, Depois obrigada. você volta, então, pra gente conversar mais, abrir para mensagens também, né? Eu acho que, principalmente, falar das emoções de uma forma, né, mais Com certinha prazer. de cada uma delas. Eu acho que esse filme que veio aí falar das emoções de uma forma mais leve influencia bastante as famílias, né? De como lidar com as Total. emoções. Eu acho que isso é legal e importante. Esse 2 já veio com essas emoções diferentes aí. Mas você volta depois para conversar com a gente. Por favor, deixe seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho. Deixo. Bom, eu não sou a pessoa mais ativa nas redes sociais, mas o meu Instagram é o Refornazari, com 2 Es de zebra. E o telefone para agendamento de consultas, eu trabalho com psicoterapia do adulto, eu sou psicóloga sexóloga, também trabalho com saúde sexual em clínica especializada. Então, o meu telefone é o 11 97370 8866. Muito obrigada, É isso, viu? obrigada, Pela sua viu? presença. Fica aqui com a gente vai conversar mais um pouquinho. Legal. Nos bastidores. Ó, sabe aquele cafezinho rapidinho? Pois é. Daqui a pouco a gente volta. E eu vou comer algodão doce, tá? Não sabe? Ó, espero você daqui a pouco.